Olá, boa tarde. Bem-vindos à Economia Brasileira, aula 14. E hoje é cultura, como cultura evolui. Vamos dar uma olhada no programa para ver onde estamos. Isso ainda é parte da parte de cima de evolução, mas já é cultura. Mas próxima aula a gente entra de fato aqui no programa em cultura, e que tem várias coisas. Eu estou planejando aqui umas 3 aulas sobre isso aqui, porque tem uma parte, assim, umas coisas variadas. Tem o Avner Greif, o Mokia com mercado de ideias, esse paper novo do Acemoglu e Robinson, bem novo, saiu recentemente. Interessante vendo eles querendo incluir cultura, que eles sempre deixavam meio de lado. Aí tem um trabalho sobre Portugal antes e durante a época que o Brasil já era colônia, que é interessante, escrito inclusive com um aluno de economia brasileira. Eu dava essa aula, e eu não tinha esse paper ainda assim, mas eu dava essa parte dos portugueses. Aí ele resolveu ele fez a disciplina, gostou do tema e fez a dissertação de mestrado dele sobre isso. E daí a gente escreveu o trabalho junto. Hoje ele é um diplomata, alguém no Itamaraty, alto no Itamaraty. Aí tem o McCloskey. O Luigi vai apresentar isso aqui. O Luigi está aí. Você poderia apresentar isso já na próxima aula, pode ser? Oi, professor. Pode ser sim. Eu só queria confirmar com você que na terça que vem é 7 de setembro, eu acho, né? Então, só queria confirmar, daí a próxima aula quinta-feira, no caso. Seria quinta-feira, tá? Correto. Pode ser sim. Então, fica isso. Fica uma apresentação disso aqui. Isso é uma trilogia, 3 livros grandes, então, em vez de ler os 3 livros, mas ela tem uma visão bem particular sobre qual aspecto de cultura que ela acha que está fazendo. Ela critica os institucionalistas, critica os marxistas, critica todo mundo. E tem uma ideia bem dela de como é que é, então vale a pena ver. E daí tem uma parte final, que é uma aula que vai o meu livro de 2016 sobre Brasil. Por que está em cultura? Porque o livro é sobre o Brasil nos últimos 50 anos, então encaixa bem em economia brasileira, mas o livro não está aqui, o resto do título, mas é Brazilian Transition, Beliefs, Leadership and Institutional Change. Então, a ideia de crenças, como é que crenças, ou seja, cultura, um pedaço de cultura, afeta o desenvolvimento. E lá a gente vai dar nome aos bois exatamente do que a gente acha 3 conjuntos de crenças que o Brasil teve em diferentes períodos da sua história e que impactaram as instituições que foram escolhidas. Então, isso é o que está por vir aí. Só outro tema. Tem mais 2 coisas. Lembra que eu falei que está faltando algumas pessoas fazerem apresentações? Então, vamos pegar mais 4 pessoas. Eu sei que agora já está na metade do curso, hoje é a aula 14, fazer a apresentação, mas, de qualquer jeito, é bom. Falta um pouquinho da gente saber quem que todo mundo é. O Cícero... Professor, sim, diga. Desculpe interromper, mas é mais uma dúvida mais procedimental mesmo. Em relação às avaliações, você pretende divulgar as notas das apresentações e dos debates em breve? Como é que... Não, eu não vou. Eu acho que não faz sentido. Por exemplo, os comentários eu não vou dar notas. O que eu posso fazer é, se achar que um comentário foi muito ruim, ou você só copiou de alguém, ou sei lá, aí eu posso dizer, isso aqui não vale. Aí eu devolvo para você. Mas os comentários não tem muito de dar nota, e as apresentações também não. Também não vai ter nota. Você tem que fazer elas. Você tem que pagar a apresentação e debate, mas, de novo, se for muito ruim, eu posso dizer, isso aqui não vai valer.
Não, porque eu não teria como realmente dar nota. E mais, até agora tem estado muito bons, todos estavam muito bons. Acho que todos, sem exceção, não teve nenhuma apresentação ou participação. Acho que é mais assim, universidade de adultos, né? Não é mais segundo grau, então acho que... Quer dizer, Certo, entendi. não é necessariamente assim, às vezes precisa, especialmente adultos, eu sinto que precisa. Eu digo isso porque às vezes a gente dá aula para essas agências do governo e ninguém plageia tanto quanto pessoas que já estão altos na hierarquia. É muito pior. Então não é realmente adulto, mas adulto no sentido de maturidade. Então tá. Bom, o Cícero acho que ele saiu. Acho que o Cícero não está aí, né? Cícero, então o João Pedro Heringer Machado. Tá aí. Luigi Belei. Sim. Então, boa tarde. Eu me chamo Luigi, eu sou graduado em Economia, mas hoje eu sou mestrando aqui no IPOL, na UNB, e a minha área de concentração é Política e Instituições. E, basicamente, eu tenho, até por isso que eu decidi fazer a disciplina, tem interesse em cultura, nessa parte de Cultural Economics, me salta bastante, é bem interessante para a pesquisa que eu estou fazendo, que tem, assim, o objeto principal é religião e relação com outras variáveis econômicas e políticas também. Tem interesse por instituições, né? Então, a disciplina, para mim, veio a calhar, assim, né? Com a minha área de concentração hoje no IPOL e o interesse de desenvolvimento de tema para dissertação. Obrigado. Então acima de qualquer outro, para essas duas aulas, a passada e essa, para vocês, encaixa bem. Luiz Felipe Oliveira Silva Araújo. Professor, uma coisa só. Diga. Eu não me apresentei ainda e eu não sei se talvez meu nome já tenha passado, né? Porque eu sou João Pedro também. Então vai, aproveita. Eu não sei por que eu pulei aqui. Aproveitando então, né? Meu nome é João Coutinho. Eu sou formado em Economia também. Me formei na UFRJ. Aí agora eu estou fazendo mestrado na UNB, né? Em Economia mesmo. A minha área de pesquisa, de interesse, assim, em políticas públicas, eu ainda não sei muito bem se eu vou fazer algum trabalho teórico ou empírico, ainda não defini muito bem, mas, enfim, essa área de microaplicada aí, de inferência causal e, enfim, essa área maior aí. Ainda não tem nada muito decidido, mas estou gostando muito do mestrado. É isso, obrigado. Ou seja, você está o dia inteiro olhando, procurando um experimento natural, né? Qualquer coisa. Se alguém fala a palavra loteria, você já fica, opa, cadê a loteria? Exato. Então, Luiz Felipe Araújo. Boa tarde, gente. Eu sou o Luiz Felipe, eu me formei em Economia na Universidade Federal de Viçosa, da onde eu sou, que é do interior de Minas. Estou no meu primeiro ano de mestrado e eu tenho interesse na parte de Economia aplicada, principalmente ao setor público. Ok. E vamos mais um ainda hoje, daí a gente continua na próxima aula. Luiz Guilherme Haas. Então, Maria Salete Queiroz. Matheus Sintra. Opa. Eu posso me apresentar, que é João Isídio, deve ter pulado também. Peraí, por que eu fico pulando? Eu estou aqui também. Deixa eu ver aqui. Matheus, então eu estou aqui. Deixa eu ver. João Isidro? Isídio. Isídio. Tá, porque tem os nomes numa outra folha. E quem que falou aí também?
Matheus, Matheus, vamos fazer o João, depois o Matheus e a gente para hoje. Então, vai em frente, João. Ok, meu nome é João Isídio, eu sou economista pela UNB, graduado na UNB, tenho pós em defesa da concorrência na GV, trabalho no CAD, então tenho interesse nessa área de defesa da concorrência, fusões e aquisições especificamente, cartéis, e, bem, eu ainda não defini uma ideia direito para a monografia, mas eu estou achando bem legal o que está sendo apresentado no curso, foge um pouco do que é padrão, né, que a gente aprende de conteúdo básico, né, num curso de micro, por exemplo, né, pensar um pouco diferente. É isso. Ok. Mas para quem trabalha no CAD, essa parte de custo de transação e tanto que tem a Elizabeth Farina e o Furquim, né, que foram conselheiros e são bem dessa área mesmo. Okay, obrigado. Matheus. Oi, boa tarde. Bom, eu sou formado em Economia pela Unesp de Araraquara e estou no mestrado em Economia também na UNB. Eu ainda estou um pouco atrasado na minha definição de tema de pesquisa, em parte por culpa dessa disciplina, porque eu estava meio focado em comércio internacional e achei muito interessantes os temas e acabei tentando buscar algo dentro da parte de cultura, ou... Bom, eu estou muito interessado com os temas da disciplina e acabei tentando buscar algo dentro dela. E acho que é isso. Ok, obrigado. Então, a gente continua daí na próxima aula essas apresentações. Antes de entrar na matéria, lembra que eu falei na aula passada que na aula retrasada tinha havido uma questão e que daí eu não respondi? Aí eu fui lá ver o que era. Eu lembro que só fiquei com uma sensação assim daquela de... Puxa, eu não tive uma resposta. Que é normal, acontece. E a pergunta era do João, mas aí na gravação não aparece qual João que é e não estava com a câmera ligada, então não sei exatamente. Quando você falou que estava lembrando de uma pergunta, eu não achei que fosse a minha, porque eu pensei que a minha pergunta tivesse idiota. Não foi, pelo contrário, né? Se fosse idiota, eu não ia estar ligando, pelo contrário. Aí eu fui ver, a pergunta era o seguinte, era sobre... eu tinha falado alguma coisa assim como... Olha, a teoria tradicional, de economia tradicional, neoclássica, não lida muito bem com inovação. Eu estava falando daquela coisa toda de imitação, a força de imitação, de ter social learners, de ter como coisa mais fundamental do ser humano ser um imitador, é isso que dava uma vantagem, isso que era o segredo do nosso sucesso, que gerava cultura. Aí o João falou assim... Não, isso não é bem verdade. Isso não é bem verdade. A teoria tradicional lida com inovação, as firmas estão maximizando, então, naturalmente, isso vai querer se imitar, vai ser um jeito de você maximizar, e no equilíbrio não consegue fazer isso. E, de fato... Eu falei da hipótese de que a tecnologia é dada, porque... É mais ou menos assim, se hoje eu quiser abrir um lava-jato, eu posso, sei lá, ir ali na frente do lava-jato, ele precisa de uma VAP, ele tem isso aqui, gasta energia. Então, assim, é como se eu não tivesse custo para acessar a tecnologia. Eu acho que essa hipótese, ela me parece com essa coisa de imitar, entende? Quando você fala que tem essa hipótese. E aquele equilíbrio, por exemplo, o número de empresas que sobrevivem num determinado mercado. E esse número de empresas, esses entrantes aparecem exatamente porque a tecnologia está lá de graça. Porque senão era mais um custo, entendeu? Era um custo do cara obter tecnologia para poder participar daquele mercado. Entendi. Assim, mas foi só uma coisa que me veio na cabeça, assim, nada. Não, eu entendi. E uma coisa que eu noto que é bem verdade é assim, toda vez que alguém falar assim, teoria neoclássica tem essa fraqueza tal. Teoria neoclássica tem muitas críticas, inclusive essa disciplina é justamente apresentando um monte de outras visões. Mas uma coisa que eu noto é que, geralmente, quando eu vejo alguém criticando teoria neoclássica, a crítica não é correta. Não é? Tem muitas críticas, mas é muito comum dizer a teoria neoclássica não faz isso. E mais, os economistas percebem essas limitações e existe todo tipo de tentativa de estender
de relaxar hipóteses em economia. Agora, inovação é uma que, como a economia trabalha muito com equilíbrio, inovação é justamente mudança, é um pouco difícil. Quem faz isso bem, embora eu não conheça bem a literatura, eu mostrei na aula passada, mas eu não conheço a literatura macro dele, é crescimento endógeno, é o Paul Romer, toda a parte de crescimento endógeno, onde você pega parte do produto e você investe, não como capital, mas você investe para gerar mais conhecimento. Então, aí é um jeito de fazer. Mas se você notar, muito dessas literaturas alternativas, elas estão justamente tentando achar um jeito de lidar melhor com inovação, né? Toda a parte schumpeteriana e vários outros, inovação da onde que vem novas tecnologias, e aqui a gente vai fazer isso também, né? A gente tem, inclusive, uma parte só sobre inovação, e aqui o que eu estou sugerindo que é evolucionário, né? Não é eu que estou sugerindo essa literatura, e a gente quer ver como é que é isso. Tiago, está com a mão levantada? Acho que era justamente esse ponto. Concordo com o João, acho que os modelos mais simples, mais tradicionais, o que eles não tratam adequadamente não é a cópia, porque a cópia, na verdade, é tão fácil e tão rápida nesses modelos que está lá, mas é que às vezes é tão simples que não é tratado diretamente, mas isso está lá, né? Eu acho que o que não está, em geral, é a inovação em si, né? Não a cópia, que gera inovação, tanto que, inclusive, isso você citou os modelos de crescimento endógeno, você começa a ter que ter competição imperfeita, né? Porque basicamente, por que alguém vai inovar se todo mundo vai ter o mesmo lucro? Né? Você precisa ter alguma forma de alguém oferir um lucro econômico positivo. Né? Então você vai para um outro mundo em que, sei lá, se você pensar em primeiro teorema do bem-estar, você está num mundo em que se é competitivo é ótimo do ponto de vista de Pareto, mas nesses outros modelos, se for competitivo pode até ser ótimo do ponto de vista locativo, mas você não vai gerar inovação. Então você tem trade-offs mais complicados. Né? Eu acho até que pode ser um ambiente competitivo, mas que tenha patente, né? Mas tem que falar, não, tem patente, o cara tem um direito aqui por um tempo, então pode ser um ambiente competitivo, não precisa ser uma competição imperfeita. A patente, na verdade, é uma forma de oferir um lucro superior ao que seria normal, digamos assim, né? A patente é só uma forma de garantir que quem teve um invento vai ser remunerado por aquele invento. Se eu puder só fazer um comentário bem rápido, mas é porque o professor Penhalosa, em Micro 2, ele tem algumas aulas que tentam justamente fazer um pouco isso, né? De conciliar essa parte de inovação me fugiu a palavra, mas de ultrapassar a fronteira tecnológica e associar isso ainda assim com a teoria neoclássica, enfim. Então tem uma aula dele que é só sobre isso, eu posso até passar o material depois para vocês, acho que ajuda nesse debate mesmo, só isso. Ok, mais alguém? Professor, eu acho que do ponto de vista micro, tem algumas coisas eles tentam estudar essa mudança de equilíbrio, né? Seria assim, se você tem inovação, essa empresa que inova, ela é monopolista durante um tempo, e isso vai transicionando para equilíbrios onde outras empresas vão adentrando no mercado, e aí você pode justificar de várias formas. Tem uma patente, então vai ficar 15 anos como monopólio. Ou então, como a tecnologia é difícil, você não consegue só olhar para ela e copiar, tem um custo, só que conforme quanto mais tempo tá no mercado, mais fácil fica de você descobrir qual que é a tecnologia que eles estão usando. Então, vai diminuindo o custo de entrada, outras empresas vão entrando. Eu acho que tem como conciliar. Eu acho que tem esforço em conciliar, né? Não tá lá ainda, mas como você falou, eu acho que tem muita gente trabalhando, tentando colocar inovação, até dentro da micro, né? Não só na macro e no desenvolvimento. Mas o que eu entendo dessa literatura schumpeteriana, que eu não conheço muito bem, é que o negócio para eles é assim, vocês estão falando assim meio que o mercado faz isso, né? Mas eles estão assim, a figura essencial para isso é o entrepreneur, é essa pessoa que vai e faz essa inovação, como é que chama? Criação destrutiva. Então, é ele que teria os incentivos. Mas o que eu quero fazer aqui é daí mais fundo e ter isso como
uma premissa comportamental. Primeiro, tem essa parte que nós somos social learners, então está quase... e tem tipos diferentes. E aí, hoje, é que a cultura... Tem culturas que vão ser propícias para... Sabe, você tem uma das dimensões que tem a conformidade. Então, tem culturas que têm muita conformidade, então, e outras que são... que você como é que é? Não respeita tanto a autoridade. Então, conformidade é ruim para inovação. Você não quer inovar, fazer algo novo, você tem muito medo de estar ofendendo, sei lá, alguma coisa assim. Então, no fundo, cada um está pegando aspectos diferentes dessas coisas. Bom, vamos lá. Essa discussão foi boa. Então, vamos ver se no futuro a gente tem outras dúvidas e também faz isso também. Tá, então, aqui, para mim, foi muito conveniente que caiu isso aqui hoje. Isso é um negócio bem recente que eu fiz, porque eu vou apresentar isso amanhã de manhã numa conferência que é em Nápoles. Eu achava que era Berlim, mas é em Nápoles. Sobre... quem é um monte de chumpiterianos, na verdade. Só que, além disso, tem outras coisas. Eles chamam... European Association for Evolutionary Political Economy. Então, não é o meu pessoal, eu não conheço ninguém lá. Se bem que o Ricardo Azevedo e o José Loureiro, acho que vão apresentar. Então, acho que aquela leitura a academia cheia de escolinhas do grupo deles. Eu submeti isso porque eu tenho muita dificuldade nos lugares que eu normalmente submeto. O pessoal de economistas não olham bem para a cultura, como a gente vai ver, e mesmo o pessoal de instituições, que seria a minha patota, talvez, também não acharam isso aqui que fazia parte, não. Eu não fui aceito na nossa grande um encontro anual do New Institutional Society. Vai ver que não é isso. Isso é como o que eu estou dizendo para mim. Vai ver que o trabalho só é ruim, então não foi aceito porque é ruim. Eu, para dormir bem à noite, eu digo que eles não aceitaram porque isso é novo para eles. Então, aí eu me sinto bem à noite. Então, eu botei aqui atrás de mim o pessoal do World Value Survey. São dois caras, Engelhardt, alguma coisa e outro. Inclusive, um deles morreu ano passado, bem recentemente, um deles morreu, e eles que têm esse survey de sair, já tem 7 ondas, já foi feito 7 vezes com vários países, e isso mudou tudo, isso foi um game changer, né, para essa literatura, porque a grande crítica que tinha de estudar cultura, especialmente em economia, é que não dá para medir. E se não dá para medir, então, Engelhardt, né? Se não dá para medir, então, o que a gente vai trabalhar com isso? Eu vou botar depois algumas dessas críticas, mas no momento, eu me lembro a Economist, uns 20 anos atrás, a Economist tem esses leaders, né, aqueles editoriais que eles põem logo no começo, a revista de Economist, e tinha um que chamava assim, 99.9% of sociology is bunk, B-U-N-K. E bunk quer dizer bobagem, ridículo, bobagem. Então, por quê? Porque sociologia trabalha com questionários, e questionários as pessoas mentem, não sabem o que estão falando, não tem custo nenhum de falar uma coisa ou outra, então não pegaria dados. Mas, recentemente, melhorou, os métodos melhoraram, e a confiança das pessoas, e o World Value Survey, e agora tem vários outros, eu vou mencionar alguns, então dá para realmente mexer com dados, aliás, muitos dados, esse tipo de índice envolve bastante dados. Falando na Economist também, isso aqui foi 2 meses atrás, né? Foi junho, lá, essa coluna é meio sobre academia, né? Economia e academia, o resto é tudo conjuntura, mas academia, e eles falam, a economia precisa de evolução, precisa evoluir, mas isso quer dizer que precisa incorporar evolução. Aqui embaixo eles criticam que a economia trabalha muito com equilíbrios, e
estabilidade. Às vezes é útil fazer essas premissas, mas muitas vezes não é. Então, um pouquinho só, como é que eu vejo, como é que pode pensar, como é que começou isso? Como é que a economia virou assim, então, a ver essa cultura? Eu falo assim que é avesso. Eu mesmo me lembro de dar aula de FEB e perguntar de que departamento vocês são, e quando eu tinha muitos antropólogos, gente de antropologia, informação econômica do Brasil, eu ficava fazendo piadinhas com cultura, como que tentar explicar o mundo com cultura é um mau jeito. Então, aquela coisa, eu fui doutrinado como economista e eu senti isso. Aqui, numa tentativa de botar isso, eu fiz assim, um histórico do pensamento. Assim, em 77, um paper muito importante, George Stigler, de Chicago, e Gary Becker, de Chicago, então dois titãs da área, um paper chamado De Gustibus non est disputatum, gosto não se discute, que era um manifesto que eles estavam fazendo, meio que dizendo assim, em economia a gente vai explicar o mundo, explicar as escolhas, e nós não vamos apelar à cultura, nós vamos apelar a gosto, a preferências. Preferências são dadas, restrições são dadas, e a partir dali, das nossas premissas, a gente vai explicar as escolhas. Explicar, inclusive, que o Neil Becker fez coisas como discriminação, gostar de música clássica, vício, etc., sem apelar à preferência. Então, você está batendo no peito. Eu não uso cultura e eu me orgulho, eu sou melhor do que vocês porque eu não uso cultura. E a ideia é um pouquinho assim que explicar as coisas via preferência é roubar, é fácil. Você vê alguém fazendo uma anormalidade ali, uma coisa esquisita, aí você diz assim, não, isso está na função de utilidade dele. Ele gosta daquilo ali. Então, se explicar qualquer coisa, seria tautológico. Então, essa seria um paper. E o paper do Friedman, The Methodology of Positive Economics, também dizendo assim, a economia faz um monte de simplificações, mas simplificações tão grandes que, obviamente, elas estão erradas, né? As pessoas não são racionais e as pessoas não estão fazendo esse monte de cálculo na cabeça, igualdade da taxa marginal de substituição, a razão dos preços na hora de escolher, mas eles agem como se eles fizessem. As if, né? As if hypothesis, né? Eles agem porque explica bem. E se as predições estão funcionando, estão explicando bem, então elas têm valor, elas são úteis por isso, só por isso. E eu botei uma do Solow aqui, dizendo que a tentativa de usar variáveis não econômicas para explicar diferenças de performance entre grupos, pessoas, países, geralmente acabam num blaze of amateur sociology. E eu botei ainda o Why Nations Fail, do Acemoglu e Robinson. Why Nations Fail, já mencionei isso, eles começam assim, eles têm o capítulo 2, são as teorias. Eles querem explicar a variabilidade de performance de países e antes de explicar qual é a causa fundamental do crescimento econômico de longo prazo, que a gente sabe que eles vão dizer que é instituições, mas antes de dizer isso, eles querem dizer, não é cultura, não é geografia, não é sorte, não é políticas. Então, theories that don't work. Então, aqui, economistas batendo no peito, dizendo, nós não precisamos de cultura. Dito isso, eu li com cuidado esses trechos. Eu adoro fazer esse tipo de crítica, mas daí eu sinto que não é justo. O que eles estavam realmente querendo dizer? E eu leio lá, especialmente no do Solow e outros, a principal objeção não é que eles não acham que cultura é importante. Claramente, eles sabem, esse pessoal muito inteligente, eles veem claramente que cultura... Mas... Uma das críticas não tem como medir. Se não tem como medir, não tem como ter dados, é muito difícil trabalhar. A gente pode até especular depois, mas talvez no primeiro passo muito importante seja, vamos deixar de lado cultura e mudanças de preferências, tomar preferências como fixas e ver até onde a gente consegue ir com isso. E depois, talvez... no futuro incorporar. E é o que a profissão fez, de certa forma. A profissão fez isso. Então, vamos pegar essa visão ultra-ortodoxa, ultra-rígida, cultura está de fora. Fez-se muito, né? O que você conseguiu explicar muito sem isso. E aí, só recentemente, e a mesma coisa com instituições.
deixar de fora, vamos fazer 100 instituições, mas em algum momento diz, bom, já conseguimos explicar muito, mas agora entramos em retornos decrescentes. Não dá, sem incorporar instituições, não dá para explicar mais. Então, lá em 1999, 2000, vamos aceitar instituições. E agora isso está acontecendo com cultura. Eu cito aqui esses nomes, né? O Alecina, especialmente, eu vejo o cara que está dando essa respeitabilidade a isso e fazendo acontecer. Ele e um monte dos pessoal dele e ex-alunos deles, geralmente italianos, e o Nathan Nunn. E um negócio que eu já mencionei, a revolução de credibilidade, de inferência causal, está abraçando cultura, porque aquilo que eu falei da loteria, porque tem um monte com cultura tem um monte de experimento natural acontecendo. Então, não é realmente que as pessoas acham importante botar cultura, mas é que cultura está randomizando alguma coisa. Opa, então vamos lá. Se está randomizando, eu vou lá. Então, aqui eu botei aqui alguns trabalhos, a gente leu esses 2 trabalhos aqui nessa parte, meio que a lógica aqui desses trabalhos, né? Então, tem eles estão explicando algum fenômeno baseado em alguma randomização. Então, ou a igreja está randomizando, ela está em certos lugares, ou o arado está randomizando o uso do arado, porque é terra diferente, ou os patogênios no sangue, as montanhas onde tinha escravos, a guerra do Paraguai acontecendo em alguns lugares, etc. E aí, então, isso randomiza a cultura, e aí você segue aquele lugar que recebeu esse tratamento cultural, seja individualismo, confiança, empoderamento das mulheres, individualismo ou relações de gênero, e aí você deixa passar alguns séculos, seja algumas décadas, seja lá qual for a história, e aí você vê hoje o que está acontecendo, comparado com outros lugares, controles que não receberam a igreja, que não receberam o arado, que não receberam a desconfiança, etc. Então, aí dá para montar os testes e vários papers. Tá. Isso explicou cultura, mas aí você diz, mas por que isso é evolução? Por que a gente só não fica com cultura e evita mais uma complicação de evolução? Porque e mais evolução darwiniana, o algoritmo, variação, seleção e transmissão. Esse aqui é um ditado, esse aqui no Mármore, eu não sei exatamente qual universidade ou museu que tem isso, ficou famoso esse ditado dele. Ele fala assim: "Nothing in biology makes sense except in the light of evolution." Se tem alguma coisa em biologia, você tem que ter uma explicação evolucionária. Ou talvez você nem consiga ter, porque não necessariamente você tem que ter, às vezes você não consegue ter, porque você não tem a informação, mas tem uma explicação evolucionária. Então, eu quero dar um amendment, eu quero estender isso para nothing makes sense. Não é só em biologia, é em economia, é na sua vida, na sua saúde, em tudo. Acho que o universo não tem sentido, exceto na luz de evolução, porque evolução é inexorável. Eu acho isso. Então, sendo assim, cultura, é interessante pensar em termos de evolução de cultura. E esse paper saiu no ano passado, ele saiu no NBR Working Series, mas ele está num livro, tem um livro sobre cultura do Alberto Bissan, é tipo um handbook desses, que cada capítulo ele convidou alguém para escrever. O Bissan, esqueci mais o outro, é um handbook de cultura e... não me lembro exatamente. E esse capítulo está lá, e ele está argumentando aqui que, se você vai pensar em história, e a gente, economia, a gente tem interesse em história, você tem que pensar nela como evolução. Evolutionary perspective provides important insights into a range of phenomena within economics. Capital humano, inovação, papel dos gêneros, consequências da guerra, efeitos de competição de mercado.
E ele está querendo dizer que vale a pena, tem o que ganhar de você pensar nessas coisas em termos evolucionários. Isso aqui foi essa aula passada, são os dois papers livros do Henrik, o do Boyd Richardson, e esse foi um dos primeiros do Feldman. Deixa eu esquecer. Não, é Boyd Richardson também, mas vendo, not by genes alone. Você vai querer entender o ser humano? Então vamos estudar a genética do ser humano. Você não vai entender isso por genética sozinha, você precisa também incluir cultura. Porque as coisas coevoluem. Tá. Então, na primeira aula a gente viu esse gráfico aqui, e talvez você se surpreendeu quando você vê... Quando eu mostro esse gráfico, algumas pessoas se surpreendem. Puxa, nunca me ocorreu ir tão para trás na história para entender a gente quer entender isso aqui, quer entender, né, o Great Enrichment aqui. Mas por que a gente vai tão para trás na história? Mas, na verdade, hoje eu quero ir aqui. Então, se eu entendi corretamente, é aqui que o Homo sapiens começa a evoluir. É aqui que começa a evoluir, então tem esse período todo de evolução, e não está proporcional correto aqui. Essa linha tinha que ser muito maior. E o que evoluiu, então aqui no ponto zero é quando é a Revolução Neolítica, é quando começa a ter agricultura, quando começa a ter povos sedentários, povos hierárquicos, hierarquia, instituições, direitos de propriedade mais sistemáticos do jeito que a gente conhece hoje. E durante todo esse outro período aqui, não. Então, o ponto disso é que a nossa psicologia foi hardwired aqui, ela evoluiu aqui e ela era coletivista. E ela era em grupo, a gente desconfia dos estranhos, de não faz negócios com estranhos e tudo isso. Então, o ser humano evoluiu assim. Mas aqui eu encurtei, eu botei essas coisinhas aqui para encurtar. Aqui tem 10 mil gerações de evolução, então 10 mil é bastante. Ali dá para hardwire, eu não consigo achar um jeito de falar isso em português, de hardwire. Ali tem muitas coisas que você é posto numa situação e imediatamente já acende um monte de reações suas, você vai tomar cuidado com aquilo, já prepara aquilo, a reação instintiva. Tudo evoluiu aqui e é coletivista, mas aí tem a história da aula passada, em algum momento vai surgir... se você acreditar na parte da aula passada, a igreja proibindo o casamento entre primos, etc., individualismo, e surge em alguns poucos lugares uma psicologia weird. Aqui tem algumas outras coisas que a gente viu. Aqui surgem, mais ou menos por aqui, surgem os deuses moralizantes. Isso é importante porque é isso que vai explicar a igreja, né? Não explica a igreja, mas é parte dessa história. A Revolução Gloriosa, vimos aqui. Eu botei isso aqui só para situar tudo que a gente viu. A Revolução Industrial. A aula que vem vai ter a apresentação do McCloskey, isso aqui. Então está tudo meio aqui numa linha de tempo. Então, como que teoria da evolução ajuda a gente a entender o mundo? Na aula passada a gente viu essa premissa comportamental, e eu estou querendo bater nessa tecla que isso é importante, você pensar nas pessoas só como maximizadoras e racionais, é uma premissa importante em determinadas situações, mas é essa que eu acho mais fundamental. Isso faz com que tenha essa transmissão de cultura, tem a coevolução de cultura com genes, a gente viu tudo isso na aula passada, tem esse cérebro coletivo, essa quantidade incrível de informação que qualquer pessoa que nasce já recebe aquela informação, não precisa inventar a roda, e essa informação está crescendo, e não só está crescendo, como está crescendo a taxas cada vez maiores. Eventualmente isso vai estender, dizem que vai ter a singularidade, né? Singularidade é o momento em que as máquinas
a gente vai estendendo o tamanho desse cérebro. Agora, uma das margens é via computadores, né? E tem computadores e tem... então, é uma margem onde a gente pode fazer o nosso cérebro coletivo aumentar, ter mais informação ali, mas vai chegar uma hora que os próprios computadores vão criar computadores, eles vão criar tecnologia, e a gente não vai nem saber o que eles estão fazendo. Às vezes é para o nosso bem, não é? Eles vão tomar conta, a gente vai usar aquilo ali, vai estender o nosso cérebro, mas a gente deixou de entender o que está acontecendo. E aparentemente, segundo um desses caras que ou são muito visionários ou meio malucos, 2035 é singularidade. Então, a gente vai ver. E inovação como recombinação é um tema que a gente vai ver ainda. Tá. Eu quero... Não sei se esse seria o lugar para fazer isso. Eu acho que eu vou... Tem toda uma... No trabalho, tem uma parte que eu digo... Bom, tá, eu não vou... Deixa eu fazer, vai precisar disso aqui, mas eu quero chegar logo nos dados. Tem esse modelo que chama de Fitness Landscapes. É um modelo, eu gostei muito quando eu vi isso aqui, eu acho que ele explica muito bem. Foi inventado lá em 1932 pelo Cyril Wright. Esse cara era um cara muito importante, ele fez um monte de outras inovações. Se você ler o livro do Judea Pearl, o Book of Why, ele contribuiu com essa coisa de causalidade lá quando todo mundo estava evitando causalidade de tudo quanto é jeito. Então, Cyril Wright é um desses gênios lá da época. Isso foi formalizado como NK Model, do Stuart Kauffman. Mas eu quero mostrar esse modelo, na verdade é uma metáfora, mais ou menos, mas aí tem os hipercubos booleanos, são um modelo mais rigoroso das Fitness Landscapes. Fitness Landscape é altamente intuitivo. A beleza delas é que é muito intuitivo. Então, isso aqui é do Richard Dawkins. Está no livro do Richard Dawkins, acho que está no Selfish Gene, ou algum desses outros livros. Muito tempo atrás, eu quero dar uma ideia lá para os leitores dele do Fitness Landscape. Então, o que é? O Fitness Landscape, às vezes, pensa no plano, são todas as combinações de um desenho, de qualquer coisa. Aqui é o desenho do olho. Ou um jeito até melhor de pensar são todas soluções existentes para um problema. Então, aqui o problema é enxergar, conseguir ver as coisas via luz, né? Conseguir captar e interpretar a luz. Então, tem vários jeitos de fazer. Tem olho com lente, olho com pinhole, olho com espelho, olho feito daquele jeito. E cada um é melhor ou pior em determinadas situações. Então, a gente está no ambiente acomodado, então o problema é nesse ambiente, como enxergar, esse é o problema. Tem as várias soluções, e aí esse landscape é como se fosse uma função utilidade, e o mais alto que ela é o melhor que essa solução, o melhor que esse desenho é para resolver aquele problema. Só que, na verdade, o que ele mede é fitness. Melhor em que sentido? Melhor no sentido de fitness. Se você nesse ambiente tiver... Qual que é o melhor olho aqui? O corneal eyes of land vertebrates. Você vai ter um fitness melhor e você vai reproduzir mais. Então, aquele desenho vai passar a se perpetuar. Já esses mere photoreception é muito baixo. Então, você teria baixo fitness, provavelmente você ia entrar em extinção. Tá, o Lucas botou o nome, The Handbook of Economic History and Historical Economics. Tá, aí, voltando aqui. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Suponha que eu quero achar um jeito de codificar a cultura, né, para ficar um pouquinho mais rigoroso. Então, vamos codificar. Então, vamos fazer primeiro a premissa que cultura tem 5 dimensões. E a cultura vai ser a combinação dessas dimensões. Então, é muito comum isso. Esses caras atrás de mim fazem isso, vários outros fazem. O Hofstede faz assim, 5, 6. Muitos outros simplesmente falam, não, a gente pode aproximar por uma dimensão, individualismo, coletivismo. E geralmente as outras são muito correlacionadas, tem uma coerência entre as dimensões. Mas aqui, 5 dimensões.
é um bit string, então 1 e 0. Então, se você tiver essa cultura aqui é uma cultura que tem conformidade, não tem imparcialidade, não confia em estranhos, é individualista e tem igualdade de gênero, digamos. Né? Então, você pode ligar e desligar, que nem o DNA. Né? Que o DNA se liga e desliga vários genes. Então, tem 32 combinações, 2 elevado a 5. Se tivesse 20, já dava 1 milhão. O nosso DNA tem 20 mil, mais ou menos, eu não sei se é cromossomos ou se é base pairs, ou tem 20 mil, como se fosse dimensões que podem estar ligadas e desligadas. A maioria não faz nada, então mas a combinação com esse código que a gente tem no nosso DNA, dá para desenhar quase qualquer coisa. Não precisa ser 2 braços, não precisa ser longo, com cabeça, pode ser qualquer coisa daria para desenhar com isso aqui. E aí tem mais uma complicação, é que algumas dimensões são conectadas com outras. Então, se você ligar uma a outra, tende a ligar também, que chama conexões epistáticas. Isso põe restrições no sistema. Bom, aí, então, suponha que eu defini cultura, eu tenho essas, aqui são 8 dimensões. Então, deixa eu pegar todos os vizinhos que têm um mutante. Então, você vê que é sempre um diferente, esses são todos os vizinhos. E aí pega todos os vizinhos de todos os vizinhos, vai repetindo isso até você cobrir todas as possibilidades e põe num plano. Então, você tem o plano, todas as possibilidades que existem de desenhos, todos os desenhos possíveis. Depois a gente vai ver que não é possível botar num plano. Não daria para os vizinhos ficarem juntos, chegaria uma hora que um ia estar longe do vizinho dele. Por isso que a gente vai dobrar esse plano e fazer hipercubos. Mas, por enquanto, finja que dá. É assim que a gente faz. Isso aqui é como se fosse a biblioteca de Babel do Jorge Luiz Borges, onde tem uma biblioteca que tem todos os livros de 40 a 400 páginas possíveis, com um alfabeto de 26 letras, 10 pontuações e espaço. Então, todas as possibilidades é finito, é um número finito. Mas é um número, alguns deles, mais do que o número de partículas no universo. Então, suponha que está aqui esse plano, e aí você vai fazer a superfície, você vai decidir qual é o fitness disso aqui. O fitness é, se eu tenho aquele desenho, o quanto que eu vou me reproduzir. Eu vou ter filhos com esse mesmo desenho ou com essa mesma cultura, e nesse ambiente isso pode me ajudar a sobreviver, ter filhos, ou pode me impedir. Esse que é a restrição aqui, é reprodução. Evolução é levar o desenho adiante, é isso que está sendo maximizado. Não é eficiência, não é justiça, nem nada, é reproduzir, levar o desenho adiante. E faz isso para todos os vizinhos, e daí desenha o landscape. Aqui só está um pedaço desenhado, e essa aqui é muito específica. E repara o que esse landscape está dizendo é que tem um desenho que é claramente superior aos outros. Uma solução para o problema de sobrevivência nesse ambiente, que é superior aos outros, é monotônico. Você está um pouquinho mais longe desse máximo, você vai caindo mais que você se afastar, e chega uma hora que você não tem fitness nenhum. Mas não necessariamente vai ser assim. Pode ter várias soluções, e como isso é quase infinito, você não sabe, esse é o negócio, você não sabe qual é o máximo global. Aqui você sabe, é bem fácil olhar e ver, e não só isso, aqui é muito, a solução melhor é muito boa, ela está bem alta, eu desenhei com cuidado. Aqui, a melhor solução não é muito boa. O que está gerando a diferença entre essas duas são aquelas conexões epistáticas que eu falei, aquelas que as dimensões são correlacionadas, elas meio que amarram, elas são restrições, de repente, uma otimização sujeita a restrições. Você sempre consegue menos, né? Por definição, você consegue menos do que a mesma otimização sem restrições. Então, é isso aqui. E aqui são todas as dimensões estão ligadas com todas as outras. Então, aqui, isso aqui é caos,
Isso aqui é uma solução, um problema muito fácil de resolver. Tem um algoritmo muito fácil de resolver. É simplesmente um algoritmo que vocês conhecem muito bem. Chama, tira a primeira derivada e vai na direção mais alta. Economia está aqui. Em economia, a gente modela o mundo assim. A gente faz um monte de premissas. Você nem percebe essas premissas. Quando você vai fazer uma prova, um paper, você está vendo assim, fala assim, está aqui a função, suponha que ela é monotônica, contínua, 2 vezes diferenciável, sabe? Tem outra daquelas condições. Porque a gente está tão acostumado com aquilo ali, a gente nem se pergunta o que essas condições estão fazendo ali. Para que elas servem? A gente acha que é alguma coisa a ver com garantir que vai ter uma derivada ou não, mas o que elas fazem, elas garantem que é um problema com uma solução só e uma solução fácil de achar. O que pode ser uma boa estratégia para algumas situações, mas se o mundo tem essas restrições, isso aqui é uma representação melhor do mundo. Tem um monte de soluções subótimas. Quando você está, mesmo que se você estiver em uma delas, você não tem como chegar em outras. E mais, são tantas que você não pode sair testando todas para achar melhor. O fitness landscape é grande demais. Então, você vai provavelmente parar em algum lugar subótimo. E se você está em caos, você não tem jeito. Aí não tem jeito. Então, o que eu estou querendo dizer, por premissa, a gente faz premissas que o mundo é simples e tem um equilíbrio só, tem uma solução, tem um equilíbrio, mas não é porque o mundo realmente é assim, é porque é conveniente, a gente se acostumou a fazer isso. Tá. Então, é bem assim, esse cara é o número de conexões epistáticas. Então, começa assim. Tem várias coisas que estão sendo tentadas. Se fossem animais, vários animais estão aqui, cada um está tentando se reproduzir, mas quem está no nível baixo não vai se reproduzir. Ele vai entrar em extinção. Aquele desenho dele, aquele formato de bico, não é bom nessa ilha no Galápagos. Então, quem está baixo, some na primeira geração. Quem está alto já vai reproduzir bastante. O desenho dele é propício, é fit, é adaptado àquela situação. Então, de certa forma, você está reproduzindo, subindo o fitness landscape. E você esse desenho chega, então um desenho vai prevalecer evolucionariamente. Esse é um mecanismo evolucionário. Aqui no rugged landscape, a mesma coisa. Tem várias tentativas, várias espécies diferentes, ou desenhos diferentes. Quem está muito baixo na primeira geração sobe, e quem está mais alto está se reproduzindo. Você vê que aqui teve uma especiação. Aqui 2 espécies diferentes surgiram, 2 soluções para o mesmo problema foram tentadas, mas mesmo a solução melhor aqui não é tão boa quanto essa, porque é um lugar cheio de restrições, né? E aqui, no caos, passou uma geração, outra extinção. Não tem como, não tem muitas restrições. Tá. Em geral, o mundo é assim, tem um argumento evolucionário, meta-evolucionário disso. Por que o mundo evolui para evoluir dessa forma? Eu não vou tentar explicar ele aqui agora, mas pensa na sua vida, você vai ver que sua vida não é o que o mundo joga diante de você, a vida joga diante de você, não é um monte de problemas de pico únicos para resolver. É muito mais coisas assim. E aí tem a segunda parte, diz, puxa, mas então é difícil. Mas não é pior ainda do que isso. É que, na verdade, tem coevolução de várias coisas. Tem coevolução da sua genética com tecnologia, com instituições, tecnologias sociais, com leis e com genética. E essas coisas estão coevoluindo. E toda vez que um muda, a solução que você tinha antes muda o fitness dela, ou para cima ou para baixo. Ou seja, tem um jeito, eu não vou entrar nisso, tem um jeito de mostrar isso com... a fileira de cima seria, por exemplo, genética, a de baixo seria cultura. Então, quando um muda, o outro muda. Mas isso quer dizer que agora
a landscape dança. Então, são paisagens dançantes. Então, está sempre mudando, o mundo está sempre mudando, o mundo não ergótico. A gente vai na direção de ergoticidade daqui a algumas aulas. Então essa que é a ideia, isso é um modelo de como que a evolução acontece, e você pode codificar nesses bit strings de zeros e uns, você pode codificar o DNA do ser humano, o DNA, você pode codificar desenhos, instituições, soluções, cultura, qualquer coisa que você possa codificar, e com um bit string comprido que chega, você codifica o que você quiser, receitas de comida, você pode codificar. Então, a primeira dimensão é a quantidade de sal, a segunda dimensão é botar no forno, a segunda dimensão é fritar, a terceira dimensão é deixar descansando. Você codifica e daria, qualquer receita pode ser expressa num bit string de 0 a 1, e o resultado tem um fitness, né? Se for muito gostoso, outras pessoas vão tentar fazer aquilo mais vezes. Se for horrível, ninguém mais vai tentar de novo. Isso, então, mostra como é que as coisas coevoluem. Só que, na prática, é uma metáfora, porque não dá para botar todas as soluções num plano. Então, o que a gente faz, o que existe um pouquinho mais rigoroso, é fazer isso aqui, que são hipercubos booleanos. Que com hipercubos booleanos é possível desenhar, não precisa ser necessariamente essa configuração que eu fiz aqui, mas é possível você... Aqui, por exemplo, tem 5 dimensões. Então, esse primeiro cubo é qual? Bom, pega esse cubo aqui. Aqui você tem 3 dimensões. Então, seria 3 dessas dimensões. Aí, o segundo, se eu quiser botar uma quarta dimensão, eu vou ter que adicionar esse outro cubo. Se eu quiser botar uma quinta dimensão, eu vou ter que dobrar o que está lá. Então, sempre ir dobrando. Se eu quisesse botar aqui eu tenho 5, uma sexta, eu teria que botar mais 4 cubos. E aí eu teria todas as combinações. Então, aqui são 32, né? São 8 vértices em cada cubo, vezes 4 cubos. Então, eu tenho todas as combinações. O 000 está aqui, o 01000 está aqui, o 100 está aqui, etc. Se sair procurando, você vai achar todos aí. Então, eu disse, vamos tentar modelar, vamos tentar jogar os números. Agora, eu quero deixar claro uma coisa. Isso aqui não é para ser uma tentativa séria, especialmente tem uma limitação muito grande, que eu não tenho fitness. Eu não consigo medir fitness, não dá para fazer isso. E fitness relativo ao quê? A qual problema? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar PIB. Mas é só para demonstrar o funcionamento, não é? Eu não estou tentando sugerir que, de fato, eu estou captando as coisas. O que eu quero tirar desse modelo é, se cultura evolui, quais são essas características? Eu não consigo dizer qual cultura vai predominar, ou que combinação de culturas vão aparecer, mas eu quero dizer qual vai ser as características das culturas que vão evoluir. Então, eu estou definindo as minhas 5 dimensões. Eu peguei dimensões muito usadas nessa literatura: conformidade, imparcialidade, trust, individualismo, gênero. Eu vou mostrar de onde que eu peguei cada um desses dados. E eu vou pegar os países. Então, vamos ver isso. A gente já vê os países. Então, conformidade é uma pergunta que tem no World Value Survey, que fala assim, eles perguntam assim, é muito importante que as crianças obedeçam seus pais, alguma coisa assim. E aí algumas pessoas respondem sim, outras não, mas o importante não é indivíduo, tem muita variação mesmo dentro do mesmo país para indivíduos, mas o país como um todo. Eu vou ver a estatística que eu vou usar. Imparcialidade é aqueles diplomatas que eu falei na aula passada. Confiança é aquela pergunta que a gente entrou na aula passada. Você pode confiar nas pessoas. Individualismo, esse holandês aqui, o Hofstede,
Não é esse, não é. O Hofstede é outra base de dados. Ele tem esses dados, ele entrevista um bocado de gente. E atitudes sobre gêneros é uma pergunta no World Value Survey dizendo assim, ó, se tiver faltando empregos, então prioridade devia ser dada aos homens. E aí as pessoas respondem se concordam ou não concordam. E em vários países as pessoas diriam, claro, sim, claro, eu concordo com isso. Em algumas culturas as pessoas concordariam sem pestanejar. Aqui no Brasil, muita gente não concordaria, algumas pestaneariam, iriam, sabe, tem essa variabilidade. Tá, e aí eu faço isso. Como é que eu fiz? Então, como é que eu classifiquei os países, assim? Então, você vê que tem um monte de país no 1, que é 0000. Então, eu peguei esses dados, fui lá, montei, separei por países e vi a média final, e nunca dá 0, 1, mas eu tenho uma divisão, eu torno em 0 e 1. Então, tem uma regra qualquer, a maioria é 0. Então, esses países todos, Algéria, Armênia, é surpreendente quantos, e eu pus uma consistência lógica, quer dizer, a consistência, assim, a gente geralmente acha que se alguém é individualista, então teria atitudes de gênero igualitárias, teria confiança, teria imparcialidade para com estranhos e seria não conformista. É só baseado em noções que a gente tem. Mas, então, eu ordenei assim. E tem, vamos ver, o outro extremo aqui é o 1111, é o 31. Aqui também tem um bocado de países. Isso aqui é interessante, que deu um bocado de países 5 zeros, um bocado de país que é totalmente oposto, tem todo mundo. Áustria, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Grã-Bretanha, Irlanda. Então, você vê que está meio que encaixando um pouco com... isso aqui seria o equilíbrio weird, né? Talvez. E tem outros países que têm a maioria zeros, mas aí tem um. Ou a maioria uns, mas tem um 0, e etc. Então, os países... E aí eu peguei o PIB médio desses países. Então, os uns, todos uns, os weird aqui, 31. O PIB médio deles deu $48 mil per capita. E aqui, o PIB médio deu 7 mil. Os extremos aqui. Então, esse aqui é um pico global. Pico global quer dizer assim, se eu soltar você em qualquer lugar desse, isso que essas setinhas estão dizendo. Você sempre tem 4 vizinhos, você olha os vizinhos e se tiver um vizinho com um PIB maior do que o seu, você iria para lá, você muda uma cultura. Esse é o processo evolucionário. Você tem 4 vizinhos, você tem a sua cultura, mas aí você olha que tem um outro que está ao seu alcance, é só se mudar uma das suas culturas de 0 para 1, de 1 para 0, aí você faria isso, porque aquilo... Lembra, isso é PIB, era para ser fitness. Se fosse fitness... Então, às vezes, você não é que você muda conscientemente, às vezes é uma mutação. Você é muito parecido com aquela cultura e acontece um engano, ou então migração, alguma coisa assim, que muda, parte da população muda a cultura, mas como aquilo funciona, como é feito, aquilo reproduz mais. Então, essa que é a ideia aqui. Mas, de novo, eu não estou sugerindo, então, que o mundo vai seguir isso aqui nem nada, porque PIB não faz sentido. PIB não é uma medida de reprodução. É um pouco, né? Um pouquinho porque, assim, como a gente quer mais, a gente é maximizador, você vê que tem gente fazendo de um jeito e aquilo está rendendo bastante para eles, então talvez você vai ser incentivado a tentar uma mudança para lá. Mas como que isso acontece em populações, não é nada óbvio. Então, esse aqui que é o resultado. O resultado não é dizer que isso aqui é a minha previsão do que vai acontecer com o mundo, todo mundo vai migrar para um para o outro. Mas isso aqui é o funcionamento do modelo.
Mas o resultado é, primeiro, que cultura evolui nesse tipo de ambiente, numa paisagem rugosa, tem um monte de picos diferentes, um monte de equilíbrios, bacias de atração. Então, você não deve ver o mundo com uma só cultura. Essa é a primeira coisa. Vai ter muitas coisas diferentes sendo tentadas. Existe sensibilidade a condições iniciais. Aquele negócio que o Ronald Coase falou, se eu quisesse ir para lá, não teria começado daqui. Se fosse você querendo ir para lá, se querendo virar um país igual aos Estados Unidos, eu não teria começado daqui. Porque aonde você começar tem esse path dependence, tem vales que você precisa passar para chegar lá na landscape, e no vale você morre, você fica extinto, aquela cultura fica extinta. Então tem esse path dependence, isso também é path dependence. Outro é imprevisível, não dá para prever, é impossível prever, não é que é difícil prever, não dá para prever, ainda mais se você pensar que tem choques tecnológicos, choques climáticos, choques de várias coisas, e o landscape está dançando, está mudando. O que era uma boa solução no passado não é no futuro, então não é imprevisível, não é lógico. Tem múltiplos equilíbrios, isso eu já falei. É não otimizador, não tem garantia nenhuma que todo mundo vai chegar no pico global, aliás, todo mundo não vai chegar. A maioria talvez não vai chegar. Eu vi que levantaram as mãos, já vou botar. Só deixa eu ler as outras aqui. Tem coerências nas dimensões, geralmente imparcialidade, confiança, individualismo. Pessoas que tendem a ter mais ou menos o outro, você não vê todas as combinações sendo realizadas. As mudanças também, elas não acontecem, pontuadas, elas não acontecem linearmente, um pouquinho a pouquinho, não são incrementais. Você tem nada de mudança, nada de mudança, nada de mudança, de repente um choque e muda bastante coisa, as mudanças são pontuadas. E finalmente, isso é uma observação, não do modelo, mas da toda essa literatura, essa importância do individualismo. Isso sai um pouquinho aqui do modelo, porque individualismo essa metade da direita. Os dados parecem mostrar que individualismo é uma das dimensões mais importantes. Ok, quem que levantou a mão aí? Eu levantei a mão tem um tempo, professor. Lá atrás, quando você coloca as 3 imagens, a com pico único, a com vários picos, né? Você falou que se você tiver num pico, você não consegue mudar para o outro, né? O que eu não entendi é, isso só vale se você estiver no ótimo de um desses picos, ou sei lá, se você está no meio de um desses montes, você não consegue mudar para o outro. O problema é que tem esse vale no meio que você tem que atravessar, e nesse vale, o seu fitness é tão pequeno, quer dizer, como é que você muda? Nasce alguém, se fosse um passarinho, o formato do bico, por exemplo, nasce um passarinho é que tem duas coisas, tem duas fontes de variação. Tem recombinação sexual, que faz mudanças relativamente pequenas. E tem mutação, que acontece raramente, 1 em 1 milhão. Recombinação acontece sempre, toda reprodução. Mutação é bem mais raro, mas mutação pode dar saltos. Mas claro que isso não vai dar salto, não vai atravessar a paisagem. De repente, uma vaca vai ter um pescoço de girafa em uma geração. Mas permite você fazer saltos um pouquinho maior. Então, você pode atravessar um vale via uma mutação. Mas com a recombinação é a principal fonte às vezes você vai extinto. Porque é cega, a mutação é cega. Ela não teleológica. Ela aconteceu por um engano radioativo, alguma coisa ali, ou de transcrição dos genes, e então ela não é direcionada buscando ir numa direção. Se bem que cultura, sim, cultura talvez. Cultura pode ser diferente. Porque a minha impressão é que se você não conseguisse mudar de um para o outro, o problema, no fundo, é exatamente igual ao primeiro, né? Se você está num morro, você não consegue mudar para o morro do vizinho, então a otimização é você otimizar dentro do morro que você está. Mas você tem algum momento que o morro se mexe?
Ele se mexe quando tem essa coevolução. Mas sobre as coisas de ficar no morro menor, é o que a maioria dos países estão fazendo aqui, né? Aqui você só tem 15 países no pico global. E os outros estão aqui e talvez vão ficar aqui. E, inclusive, por que tem tantos... Por que tem 22 nesse pico aqui, que aparentemente é tão ruim, pelo menos em termos de PIB? É que esse desenho era uma solução muito boa para... Olha a última frase aí, porque durante toda aquela evolução, aquela linha vermelha que eu mostrei, de 10 mil gerações, aquele desenho era a melhor solução para esse problema aí, de uma vida que é... Isso é uma citação do Hobbes, né? Thomas Hobbes. A vida é solitary, poor, nasty, brutish and short. É difícil sobreviver, é malthusiano, e a melhor solução que se achou durante 10 mil gerações era desconfiar de estranho, ser coletivista, etc. Então, essa era a melhor solução, mas aí o mundo mudou. Então, houve uma mudança e por isso agora talvez essa aqui seja... Eu não quero dizer que é a melhor solução, mas é uma solução que muitos países escolheram, têm escolhido. Professor, é interessante que tem alguma correlação geográfica, mas tem muito país que não tem relação nenhuma, né? Esse 9, por exemplo, é a Argentina e a República Tcheca, né? Mas, de novo, tem que ver que isso aqui não é, sei lá, quão preciso, né? Você vê, as medidas de cultura são bastante... e talvez os países estejam transicionando de um lugar para o outro, né? Estejam a caminho de mudar, só falta... Muitos desses países aqui, esses 4 aqui, aqui tem um que está aqui, vê os vizinhos daqui, tem um que está aqui, tem nenhum aqui, tem 3 aqui, eles só precisam mudar uma dimensão deles para chegar no pico global. Legal. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão aí? Eu levantei, professor. Não, assim, porque eu acho curioso esses artigos, assim, acho que faz todo sentido, é uma literatura que particularmente eu acho muito interessante, mas eu sempre fico um pouco pensando, né, porque essa questão do fitness, né, talvez pensar isso tenha feito muito sentido para você avaliar como as coisas evoluíram até agora, e talvez ainda faça em algumas culturas, mas eu fico pensando, né, se hoje a gente tem algumas culturas, e que normalmente são as de nosso maior interesse, que são as culturas individualistas, enfim, talvez a gente não queira mais fitness, talvez a gente não queira mais se reproduzir, né? Aí, então eu fico pensando o que é o ótimo. Aí eu achei interessante no artigo você trazer justamente que talvez o novo, entre aspas, fitness seja PIB, não sei, mas é um pouco isso, assim, o que a cultura hoje quer talvez não seja se reproduzir, enfim, fico sempre pensando porque, né, hoje pela característica das sociedades é uma coisa comum, a gente nem sempre quer mais isso, então fico pensando em como isso poderia se adequar a essas sociedades diferentes, enfim, é só isso. Mas veja que, estritamente, quem está evoluindo aqui não é a gente, não é o país, não são as pessoas, nós somos os meros veículos. O que está se reproduzindo é a cultura. Nós somos o veículo que a cultura está usando para levar ela mesma adiante. Um jeito que não sei se o Dawkins ou o Moki fala isso, que assim, é que uma galinha é um jeito que um ovo usa para criar outro ovo. A galinha é só o veículo. Esse é um grande debate de what's the unit of selection? O que está sendo selecionado? Que a seleção natural está agindo em cima dele e selecionando ele ou não. Então, é a informação que está evoluindo, é a informação. É esse jeito, quando é cultura, então é esse jeito de agir, jeito de reagir. E a gente, e nós, os países, somos os meros veículos que estamos fazendo isso acontecer. E o Dawkins, inclusive, coloca, não é nem o DNA que está evoluindo, são
trechos dele. Esse é o Unit of Selection para ele. Trechos. Mas tem todo um novo... Eu falei em umas aulas atrás que esse pessoal de evolução briga muito com os outros, eles são cheios são piores que marxistas brigando uns com os outros. Eles tem um novo multi-level selection. Isso que está ganhando hoje em dia. O Dawkins está meio em baixa de dizer que é o gene que é o selfish gene. E multilevel é que tem evolução individual, mas tem evolução do grupo também, ao mesmo tempo. Meio que uma coevolução dos dois ao mesmo tempo. Então, você tem todo o incentivo para ser malandro, aproveitador, não cooperativo, e se dá bem numa sociedade de cooperadores, mas a sociedade que tenha mais cooperadores vai evoluir. Então, no equilíbrio, as sociedades vão tender a ter bastante cooperadores, mas com alguns não cooperadores. Tem evolução acontecendo nos dois níveis. Então, cada vez fica mais complicado isso. Bom, então, aí, esse é meio que um mecanismo, né? Mas vamos ver os dados, vamos ver qual a evolução. O que eu fiz tem muitas medidas diferentes de evolução. Eu argumentei antes que é isso que fez a cultura, especialmente economistas, começar a cogitar que talvez a gente possa mexer com cultura agora. Então, tem o World Value Survey. O pessoal do World Value Survey, eles fizeram um exercício onde eles derivam duas dimensões. Eu também vou mexer com duas dimensões, que eles classificam, uma delas é tradicional secular. Você nunca sabe, quando você faz esse tipo de exercício, as dimensões aparecem e você não tem o mecanismo, o algoritmo não interpreta. Daí você olha o resultado, a China está aqui, os Estados Unidos está aqui, o Brasil está ali, então a dimensão horizontal deve ser religião, a deles é secular versus religião, e para cima, para baixo esqueci que eles têm alguma outra dimensão dessas, mas talvez seja parecido com individualista e coletivista. Existe um outro survey aqui, General Social Survey. Esse Flock é um alemão que acabou de fazer um outro survey muito grande, assim, com muitos países, muitos dados. É uma coisa que só se tornou possível recentemente com as facilidades de tecnologia da informação. O Hofstede, que já há muito tempo, ele e o filho dele, eles começaram com gerentes da IBM. Tinha uma época, antes de vocês nascerem, a IBM era a Google da época. IBM era assim, o lugar que todo mundo queria trabalhar, o lugar mais sexy que tinha a IBM, eu me lembro disso. Então, eles entrevistaram gerentes da IBM em todos os lugares do mundo e usaram as respostas para fazer um índice de culturas, que tem 5 dimensões diferentes. Tem um que classifica entre culturas tight, cheio de restrições, e culturas mais loose. E esse trabalho é um que eu achei, usou dados de 2 bilhões. Que tal isso para Big Data? 2 bilhões de usuários do Facebook fazendo sentiment analysis e outras coisas, e conseguiu derivar classificação de cultura para países de acordo com o jeito que os Facebook, o pessoal deles reagia a determinadas situações, as palavras que eles usavam. Então, e se você conseguir pensar em outro jeito, a literatura aberta, você faz um índice com seu nome e você fica famoso com isso. Mas uma das críticas que surge ao Hofstede que é muito usado. Põe o nome dele no Google, você vê que ele tem uma empresa de consultoria, ele vende esses dados, vende consultoria de cultura para tudo quanto é no mundo. Mas olha a Turquia e Brasil, é interessante, isso é uma crítica que o Henrik fez a ele, e você vê que é muito parecido, né? Turco e brasileiro, e a gente sabe que turcos são muito diferentes de brasileiros. Não os turcos, a gente chama aqui no Brasil a gente tem maneira de chamar qualquer árabe de turco, né? Isso é uma coisa que emergiu, deve ser uma coisa até meio racista fazer isso, mas a gente sabe que turcos na Turquia são diferentes de turcos que brasileiros no Brasil. No entanto, a medida do Hofstede não é tão boa. Então, isso motivou, vamos tentar achar outro jeito de fazer isso. E eles usaram o Cavalli-Schwarzer, Feldman e Cavalli-Schwarzer, que tinham um livro sobre evolução da cultura, usavam um
Fixation Index. Então, eu me baseei aqui nesse paper aqui do Henrik e do Muthu Krishna e vários outros, Beyond Weird, né? que é a ideia de vamos measure and map culture. Então, aqui não é analítico, é measure and map, esse é o problema. Como é que measure and map? E claro que fazendo isso a gente vai querer fazer algumas análises e comparações. Só que em vez de usar os genes, o Fixation Index é usado nos genes. Se você tem o gene sei lá, num lugar e gene nos outros, qual que é a variação que existe nos genes? Essencialmente, isso aqui não é tão difícil calcular, mas a partir de dados survey dá uma certa dificuldade de fazer isso. É uma variância dentro do grupo, são dois grupos, pega duas populações, aí tem uma variação de um gene, ou no meu caso, nesse caso de cultura, vai ser variação de como é que respondeu a pergunta. Crianças devem respeitar os mais velhos, sim ou não? Então, quanto da população 1 respondeu sim, quanto respondeu 0, quanto respondeu sim, 0 da população 2, essas variâncias, a diferença delas entre si e a razão disso para a variância ser eu juntar as duas populações e ver a variância delas. Talvez aqui seja mais fácil ver. O índice faz isso aqui. Você vê que essas populações responderam exatamente igual. Então, o Fixation Index, o Cultural Fixation Index dele é a distância, só que não é distância, é divergência. Eu explico depois por quê. É 0, elas têm como se fosse a mesma cultura, medida de essa pergunta. Ou se elas são totalmente diferentes, vai dar 1. E aqui elas são parcialmente diferentes. Você vê que uma respondeu 8 nãos, outro 4 nãos. Então, já tem uma certa divergência. O índice faz isso, mas aí você pode botar quantas perguntas quiser. E o jeito de fazer isso é, dependendo do que você está perguntando, vai lá no World Value Survey e ache perguntas que se referem àquilo. Então, eu fiz eu vou mostrar, se der tempo ainda, atitudes de gênero. Então, eu achei assim umas 24 perguntas sobre atitude de gênero. Se tiver poucos empregos, devem ir para os homens. Lugar de mulher em casa. Tem várias perguntas. Mulheres como políticos são tão boas quanto homens como políticos? Tem vários desses tipos de perguntas. E aí você pode montar um índice de divergência cultural relativa a gênero, ou você pode fazer um com tudo. Tem um que eu peguei todas as perguntas que pareciam que dava distinção suficiente e aí eu chamo de cultura geral. Então, eu usei um com 49 perguntas. Tinha perguntas sobre religião, confiança, gênero, papel do Estado. Cada país tinha mais ou menos 3.000 respostas. Então, no Brasil tinha mais ou menos 3.000 respostas. Uma pergunta que muitos de vocês fizeram no comentário nos papers poxa, vamos fazer isso a nível de estados, então. A nível de estados. Até dá para fazer, mas tem que ter mais do que 100. Tem uma característica desse índice que com menos de 100 ele dá problemas. E nem todo estado no Brasil, por exemplo, veja, tem 3.000, o Brasil tem 27 estados, então tinha alguns estados que não davam. Então eu fiz regiões em vez de estados. O Rio de Janeiro, quando eu fiz o Homem Cordial, eu fiz até Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro tinha mais do que 100. Tinha mais ou menos 100. Bom, e aí você calcula. Então, esse aqui eu calculei. E é divergência, não é? Tem um monte de estatísticas de medir distância de populações. Eles argumentam que essa é melhor do que distância, porque distância é um point estimate, é uma média. E uma média, você não tem informação sobre variabilidade. Então, esse deles é uma divisão de variâncias, então está captando. Daqui a pouco eu vou mostrar uma comparação de China com os Estados Unidos, e a gente vai ver como isso faz diferença. Então, você sempre tem que comparar relativo a alguém. Então, tem o índice aqui dos Estados Unidos,
Eu escolhi uns 9 países aqui para não poluir os gráficos. Então, tentei pegar alguns países diferentes, né? Egito, Bangladesh, Nigéria, China. Peguei os BRICS em geral, um europeu aqui, Estados Unidos. Então, relativo aos Estados Unidos, quem tem a cultura mais próxima, segundo essas minhas 49 perguntas, que estão respondendo essas 49 perguntas da maneira mais parecida, é a Alemanha, depois Brasil. Agora, aí você olha aqui, ó, o intervalo de confiança e diz, poxa, então isso quer dizer que o Brasil é estatisticamente igual à Alemanha? Não, você não pode comparar. A comparação aqui é versus Estados Unidos. Porque pode ser assim, ó, os Estados Unidos está aqui, o Brasil está aqui, a Alemanha está aqui, a distância da Alemanha para os Estados Unidos é a mesma distância do Brasil, mas eles não estão nem perto um dos outros. Se eu fizer um índice Brasil, e aí ver a divergência da Alemanha, a Alemanha pode estar bem longe. Então, olhando aqui, isso aqui não está dizendo que o Brasil é parecido com Rússia ou Alemanha. É como se tivesse outra dimensão, e eles podiam estar bem longe nessa outra dimensão. E aqui um da China. Meio que faz sentido, né? Bate um pouco com nossas ideias pré-concebidas. O Egito é que está mais longe, os Estados Unidos, Bangladesh, Nigéria, a Alemanha seria o mais próximo. Lembra o que está pegando aqui? São respostas a perguntas que têm uma certa característica de cultura. E China também, né? Interessante que China também está longe do Egito, porque Egito é o mais longe dos Estados Unidos e Egito é o mais longe da China também. Mas, então, necessariamente, os Estados Unidos está perto do Egito, pode ser em outras dimensões. Então, a posição do México é um pouco estranha, né? O México relativo aos Estados Unidos. É estranho ele estar mais longe que o Brasil e a Rússia. Mas... E mais próximo em termos de fronteira, não é não? Mas a questão aqui é cultura, né? Você tem uma divergência. O que isso está dizendo é que os mexicanos responderam as perguntas com mais variabilidade relativa aos Estados Unidos do que os brasileiros responderam as mesmas perguntas. Então, não sei o que é de... O que está pegando aí? Às vezes nossas ideias preconcebidas, não tem que acreditar nos dados, né? Sei lá. Bom, aí... Bom, a outra coisa que é interessante aqui, você olhar assim, é entre 0 e 1. E repara que o Egito está 0,22. Então, esse índice não está pegando nada, está todo mundo junto. Ninguém está longe disso. Mas não, isso não é verdade. A questão é a seguinte, é que mesmo as duas culturas mais distantes têm muito em comum, porque nós somos seres humanos e, sabe, todos... Tem uma pergunta lá que todo mundo responde igual, eu dou importância à minha família. Então, todos responderam aquela pergunta igual. E nós todos querem prestígio, sei lá, tem muitas coisas, todo mundo tem medo da morte, todo mundo tem várias coisas em comum. Então, isso é uma boa representação. As culturas não são radicalmente diferentes. Mesmo as duas mais diferentes não são opostas em si, elas têm muito em comum. Ainda bem. O mundo já tem conflito que chega do jeito que é, imagina se não fosse assim. Mas o que a gente quer é ver as diferenças que existem, usar elas. Tá. Deixa eu pular isso aqui. Bom, a primeira coisa que eles fizeram para validar é ver que o índice deles de distância dos Estados Unidos encaixou com vários outros índices que se usava na literatura. Por exemplo, o do individualismo. Quem tem mais individualismo tem mais distância dos Estados Unidos. Aqui está menos, mas é o jeito que eles definiram. Né? E etc. Então, tem assim, um monte de outros índices que já existiram, eles mostraram que o índice deles, que eles dizem que tem várias vantagens por serem baseados em divergência, é um índice melhor do que os outros, mas eles são correlacionados com doação de sangue, a gente viu na aula passada, os diplomatas, índices de corrupção, né? O índice é negativamente correlacionado com corrupção, parecido com os Estados Unidos. Tem que ver como é que define, mas
Então, é difícil interpretar olhando assim, mas eles mostram. Então, fizeram uma validação. Esse aqui eu resolvi fazer, porque esse aqui é um ponto que não é muito claro, não era claro para mim. Aqui eu peguei duas dimensões, eu peguei gênero, igualdade de gênero. Então, para cima é você acredita mais em igualdade de gênero, para baixo menos. E horizontal é qual que é o papel do governo. Então, você acha qual que deve ser o papel do governo? Você acha que o governo deve ter um papel maior ou menor? E eu separei homens e mulheres. As mulheres são triângulos cor-de-rosa, os homens são bolinhas azuis. Então, repara que os triângulos cor-de-rosa, tanto na China como nos Estados Unidos, estão mais em cima. Mulheres acreditam mais em igualdade de gênero, que deveria haver igualdade de gênero nos dois países. Só que... Isso aqui está cobrindo para mim... Esse primeiro é Estados Unidos, esse primeiro é China, né? Isso. Eu não consigo, o zoom para um negócio aqui na frente. Então, você vê que os Estados Unidos, a média está aqui. A média nas duas dimensões está aqui nos Estados Unidos e na China está aqui. Então, eles não são absolutamente iguais. A gente acharia assim que a cultura na China é totalmente diferente da cultura dos Estados Unidos. Tem indivíduos na China que são muito mais... Tem bastante indivíduos na China que acreditam mais em igualdade de gênero do que indivíduos nos Estados Unidos. Mas a crítica deles aos outros índices é que se você usar só as médias, você está perdendo toda essa outra informação. E tem um monte de outras configurações que dariam essas mesmas distâncias das médias, mas com essas nuvens de pontos bem diferentes. Então, o índice deles pega toda a informação e usa divergência em vez de distância. Então, essa aqui é a ideia aqui. E como que a média varia bem pouco, né? É mais a divergência. Bom, aí os resultados... eu estou com o tempo... Eu só vou mostrar alguns resultados, acho que daí eu deixo o brasileiro weird e discutir um pouquinho mais na próxima aula, mas aí daí eu classifico assim, da onde que vem esse gráfico? Isso é um método que chama Non-Linear Multidimensional Scaling, que eu dou uma matriz de distância das culturas de todos os países, de cada país para o outro, e aí ele tenta plotar aquilo ali de maneira a violar o menos, ele acha um jeito de plotar para violar o menos em duas dimensões. Em N dimensões, você tem N países, aqui tem uns 9 países, em 9 dimensões ele consegue plotar perfeitamente, teria como plotar nas 9 dimensões sem estresse nenhum. Mas em 2 dimensões ele tem que forçar a barra, tem que violar um pouquinho as distâncias, mas aí ele acha, e contanto que o estresse esteja abaixo de 0,15, quer dizer que está razoável, você pode acreditar, ele não botou estresse demais no sistema, não teve que deformar o sistema o suficiente. Se você desse assim, a distância de cada cidade do Brasil para cada outra cidade no Brasil, e nesse negócio ele ia plotar certinho o mapa do Brasil, das cidades. Porque é o único jeito de representar todas aquelas restrições. Então, aí você vê, tem 2 dimensões, como é que a gente interpreta as dimensões? Isso não sai do algoritmo, o algoritmo não diz para você. Então, vamos ver a dimensão horizontal primeiro, colapsa tudo para a dimensão horizontal. Então, você tem a Alemanha primeiro na esquerda, depois Estados Unidos, Brasil, Rússia, México, Nigéria, Bangladesh e Egito. Talvez eu arriscaria aí um individualismo, né? Individualista de um lado e coletivista do outro. Parece fazer sentido. Como essa dimensão é muito encontrada na literatura, o pessoal do World Value Survey usa uns outros nomes para isso, mas é basicamente isso. E a dimensão vertical? Eu não me lembro o que eu botei no paper. Tem China aqui também, né? Teria que considerar ver se é religião. Um jeito de explorar isso, se tiver muitas variáveis, é rodar umas regressões, ver. Você põe variáveis
de várias atitudes e religião, coisa para tentar achar. Mas o ponto é, parece fazer meio sentido, né? Brasil perto de México, nessa dimensão aqui, Egito, nesse extremo, Egito e Bangladesh juntos, Estados Unidos, né? Então, aqui isso que é atrás de mim, eles fizeram com vários países. Mas aí o que eu queria fazer depois é, vamos olhar regional aqui. Então, isso aqui é interessante. Veja o Brasil aqui. E nada garantia que as regiões dos países iam ficar tão juntas uma como a outra. O que gerou isso é que as pessoas na Alemanha do Sul, Alemanha do Norte, Alemanha do Leste estão respondendo mais ou menos igual. E repara aqui, a Alemanha do Leste teve um choque muito grande, né? E nessa dimensão norte vertical, ela está bastante diferente das outras duas. Então, parece estar realmente captando alguma coisa assim. O Brasil... eu queria ter posto a 5, né, para ter Nordeste e Sudeste, mas não dava porque o número de perguntas. Então, mas cada uma... Assim, a gente não conhece muito a Rússia muito perto, Estados Unidos aqui muito perto. Bangladesh, já vê, tem alguma coisa do Bangladesh do leste, muito diferente das outras duas. Eu não me preocupo muito de fazer essas análises no paper, eu estou mais preocupado em achar, medir e não tanto interpretar, mas a ideia seria depois, o propósito disso é para interpretar. Aí, idade. Você vê que idade em todos os países, praticamente, os mais jovens estão mais embaixo, na dimensão vertical. Então, a dimensão vertical tem alguma coisa a ver com juventude, né? Assim, a abertura, sei lá, conflito de gerações, não sei. Exceto a Nigéria, né? Nigéria não é assim, mas o Brasil aqui, os mais velhos estão... Quer dizer, na dimensão vertical, um velho brasileiro está respondendo mais parecido com um velho mexicano do que com um jovem brasileiro. Então, o que poderia ser exatamente aqui? Teria que investigar, né? Eu faço isso com gênero. Depois eu vou falar mais sobre gênero. Eu tenho eu faço uma coisa especial com gênero depois. Tem alguns países onde a maioria dos países é assim, homens e mulheres respondem igual. Na Rússia, no México, no Brasil, Bangladesh. Mas aí tem alguns países, e a minha hipótese, já que eu estou falando, podia ter ido lá. Aqui. Eu busquei países que tinham tido algum evento, tipo o Paraguai, lembra o paper do Paraguai? Ou uma guerra Austrália, porque a Austrália mandavam presos homens, tinha mais homem do que mulher. Cazaquistão teve alguma coisa também, alguma guerra. A China tem a política de um filho só. Aí, aqui é uma medida de cultura sem gênero, com várias perguntas, não é nenhuma pergunta de gênero. Você vê que homens e mulheres estão quase sempre juntos. As discordâncias entre culturas de países é maior do que as discordâncias entre os gêneros dentro do mesmo país. Mas quando se trata de... E as escalas estão iguais. As escalas são iguais nos dois. Especialmente países que tiveram algum evento... Bom, eu não levei isso adiante. Eu usei isso quando eu fiz o meu comentário sobre o paper do Paraguai na conferência lá. Mas isso, se alguém tiver interesse em fazer isso, valeria a pena levar isso, ver, assim... Você vê, no Cazaquistão, a cultura com relação à igualdade de gênero é bem diferente da do Brasil. Mas, dentro do Cazaquistão, eles têm um conflito grande. Os homens estão bem mais para o Nordeste. Então, daria para explorar e tentar ver por que isso aqui. Bom, aí eu faço vários outros. Eu faço com educação, tem umas regularidades aqui também. Eu faço com... Sempre, quem tem educação universitária está mais para baixo, exceto na Rússia, mas em quase todos os países. Não é sempre, não, mas tem algumas regularidades, tem que olhar assim. Ou, talvez não seja mais para baixo, talvez seja mais para a esquerda.
e eu faço com urbano rural. Qual dimensão que dá mais variabilidade? De todas elas, parece que renda e idade é o que mais conta, é que dá mais variabilidade. Não é gênero, não é urbano rural. Isso só olhando, sem tentar quantificar, mas são coisas que daria para tentar quantificar. E aí a última coisa, eu já vou acabar, como tem 7 ondas, e o paper sobre evolução de cultura, todos esses outros são com a onda 7, a onda que saiu em 2020. Mas aqui, vamos achar alguns países que têm um certo conjunto de perguntas em todas as ondas. E o ruim do World Value Survey é que nem toda onda tem em todo o país. Às vezes o país pula uma onda, porque eles não conseguiram ninguém eles subcontratam. Aqui no Brasil é uma pessoa da Universidade de Rio Grande do Sul que faz os questionários. E aí você vê que tem uma certa variabilidade ao longo do tempo, mas ainda tem uma coerência. Nigéria está toda lá em cima, a China está toda ali, os Estados Unidos está aqui embaixo. O que mudou nos Estados Unidos, você vê que tem uma dimensão que mudou. Para ter uma dica do que é dimensão horizontal, é alguma coisa que mudou nos Estados Unidos, enquanto a dimensão vertical não mudou. Eu não me lembro agora exatamente a conclusão que eu cheguei. Se alguém se lembrar, eu acho que é assim, o que mudou, uma coisa que eu acho que mudou nos Estados Unidos foi o papel do Estado. Os americanos antes eram muito mais que tinha que ter limites no papel do Estado e estão cada vez mais se convencendo que os problemas têm que ser resolvidos pelo Estado. Então, talvez essa seja a dimensão horizontal. Né? A China está aqui, a China aqui, o Estado que vai resolver as coisas, então a China está mais para a direita. Mas não sei se isso combina com o Brasil. Para mim, a cultura brasileira também é que o Estado deve resolver as coisas. Em todo caso, essa tentativa de dar dinâmica à coisa e daria para investigar e fazer outras coisas. Tá. Tá. Alguém botou, o Renan botou aqui. Figure 9 could be a weird scale for the first dimension. And religiosity. Figure 9 é qual essa aqui? Não, figure 9 é... a primeira. Então, horizontal seria weird, e essa aqui seria religiosidade. China não tem religiosidade. É meio estranho com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm bolsões de religiosidade, mas talvez na coisa geral não tem, então Rússia aqui. Talvez. Deixa eu parar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Essa parte do homem cordial, tem um exercício meio de brincadeira que eu faço com o homem cordial. A gente pode tentar ver na quinta-feira. Lembra, terça não tem aula. Bom, pessoal, pensando até nessa questão de responder se o brasileiro é weird, você não acha que pode ter... Eu não sei como é que é feita a entrevista dessa survey, né? Mas você não acha que pode ter algum viés a depender de onde podem concentrar os entrevistados, porque as respostas podem variar muito, né? Dependendo da região do Brasil que são realizadas as entrevistas, né? Não sei se você tem alguma informação de como que é feita essa entrevista, se pode ter algum viés quanto a isso. O empate eu respondi aqui no Fazendo as Regiões, né? Você viu que as regiões têm uma coerência muito grande. As regiões estão mais ou menos perto. Então, e dá para fazer com estados também, se tiver observações suficientes, e acaba que não deu. Então, como qualquer outro survey ou pesquisa de Ibope, a amostragem é tudo, né? A amostragem tem que ser bem feita, tem que seguir todos aqueles protocolos de amostragem, porque senão o resultado nessas pesquisas eleitorais que eles fazem com 2.000 pessoas tem que ser muito bem feito, rural e aleatório, urbano, e homem, mulher, etc. E eles tomam muito cuidado com isso. Como eles estão há muito tempo nisso, eles sofrem esse tipo de crítica.
e eles subcontratam. Eu mandei um e-mail para a pessoa lá no Rio Grande do Sul, fazendo algumas perguntas sobre alguns códigos que eu queria. Ele não me respondeu, mas eu acho que é relativamente bem feita as pesquisas. Uhum, tá Eu não certo. sei por que eles não fazem todos os países a essa altura, e por que inclusive o Paraguai, eu queria o Paraguai justamente para responder aquela pergunta sobre normas de higiene no Paraguai. O Paraguai não tem, eles estão fazendo um edital para convidar alguém do Paraguai para fazer. Então, esse é o estado da coisa. Uhum, beleza. Obrigado. Então tá bom, então vamos parar aqui e daí a gente, só quinta-feira que vem a gente se encontra.